Hoje vamos falar sobre vida travada, né? Então, assim, retomando nossa sequência de lives, lembrando que essas lives dessa semana, essa semana teremos 3 lives. São lives de pré-aquecimento para a Semana do Constelador. Então, hoje a gente vai falar sobre a vida travada. E agora, o que a gente faz, né? Primeiro, nós precisamos sentir o problema. A vida travada minha, ó, já estão falando aí. Isso, gente, vão compartilhando com as pessoas que têm algum problema, que têm a vida travada, que precisam olhar para isso, né? Então, vamos lá. Vida travada. O que acontece? Nós precisamos começar a olhar quais são as áreas da nossa vida que possuem travas. Quais são as áreas que nos causam dor, né? É a vida financeira, é a vida afetiva, é a vida profissional. O que acontece, né, nessas áreas da minha vida que não anda, que trava? E aí nós precisamos mapear, né? Fazer uma linha do tempo. Como que isso acontece? Como que isso se repete? E aí verificar, isto é um problema, né? Temos a área travada, mas temos algo que faz com que essas coisas travem. Então a gente precisa entender que quando a nossa vida está travada, quer dizer que a gente viola algumas leis da vida. Só que muitas vezes a gente não sabe que leis são essas e como que a gente viola e como que a gente para de violar essas leis. Então, nessa semana e na outra semana, eu vou estar explicando para vocês tudo sobre isso, para vocês entenderem que leis são essas e por que essas travas, essas coisas acontecem na nossa vida, certo? Então, vamos lembrar o seguinte, gente. Nós fazemos parte, nós nascemos através de uma família, né? Nós nascemos através de um pai e de uma mãe. Nossos pais vieram através dos pais deles. Então, a gente chega no mundo com um povo que chega antes da gente, um povo que abre caminho para a nossa vida. E aí, nessa família, na nossa família, aconteceram várias coisas que nos antecederam. Muitas coisas a gente não imagina, muitas coisas a gente não sabe o que aconteceu. Muitas pessoas nós nem conhecemos o nosso sistema familiar. Só que o que acontece? Acontece que tudo isso que aconteceu no nosso sistema age na nossa vida no momento presente. Então, muitas vezes a nossa vida está travada, né? Porque tem algo no nosso sistema familiar lá atrás que nós precisamos ver, que nós precisamos corrigir para que a nossa vida volte a fluir. Então, por exemplo, geralmente quem tem problemas financeiros não nasceu só ele veio com problema financeiro na família. Esses problemas financeiros vêm lá de trás, de algum avô, de algum tio, de um bisavô, e isso vem reverberando no sistema familiar de forma disfuncional. Então, geralmente, nós não trazemos o primeiro sintoma, o primeiro problema. Isso vem vindo lá de trás. Só que a gente só consegue resolver quando a gente olha para isso e diz assim: ok, agora eu vou cuidar disso. Agora eu farei algo com isso. E aí, quando esse alguém, essa uma pessoa, faz esse movimento, ela corrige esse sistema e vai destravando a vida dela. Não só a vida dela, mas a vida de quem vem depois dela também. Entendem isso? Quando a gente nasce, né, que tem todo esse povo atrás da gente, nós trazemos inconscientemente uma lealdade ao nosso sistema familiar. Então, imaginem o seguinte: nós estamos conectados invisivelmente, assim, ó, de forma invisível, né, por teias que nos seguram nesse sistema.
aqui nessa nuvem de informação tem essa nuvem de informações, ela vai cuidando aonde ou quem está violando as leis, certo? E aí, essa alma da família, que não tem a ver com espírito, tá, gente? É a alma, essa consciência do nosso sistema familiar, vai buscando justiça e compensação. Então, o que, que acontece? Nós temos a necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar. Muitos aqui podem dizer assim: eu não sinto falta da minha família. Ok, vocês podem não sentir falta da família. A família de vocês pode nem estar próxima de vocês, mas inconscientemente, o nosso desejo, antes de sobreviver, é pertencer. E esse pertencer tem a ver com o nosso sistema familiar. E o que, que acontece? Na nossa família, por exemplo, as pessoas que têm a vida travada, as pessoas que não prosperaram financeiramente, né? Muita gente não prosperou. Muitos avós, bisavós, né, que foram imigrantes, que passaram muito trabalho, tiveram que trabalhar muito para conseguir se sustentar, para conseguir muitas vezes ter a comida na mesa. E aí o que, que acontece? Nós não nos sentimos autorizados a prosperar. Nós, por querer pertencer ao nosso sistema, inconscientemente, gente, nós achamos que nós temos que ficar naquele patamar dos nossos bisavós, daquelas pessoas que não tiveram prosperidade, para a gente se sentir pertencendo. E isso tudo é de forma inconsciente, certo? Não é de uma forma consciente. Por que tem tanta gente que trabalha, que faz de tudo, que faz as coisas certas, que pagam os impostos, estão sempre endividadas? Estão sempre sem dinheiro. Sempre acontece alguma coisa que a prosperidade nunca entra de forma abundante. Porque nós temos esses nós temos essas teias que nos conectam a quem veio antes da gente. Então, tudo isso, gente, que acontece na nossa vida, essas travas, é para nos mostrar algo. Então, quando eu olho para a minha vida e digo assim: os meus relacionamentos não dão certo, a coisa não funciona, não anda, não acontece. O que, que nós temos que fazer? Buscar soluções. Ir atrás de soluções. Por quê? Verificar que a nossa vida está travada e não fazer nada com isso não vai mudar a nossa realidade. Quando nós reconhecermos que nós precisamos de ajuda, nós precisamos sair, que isso é disfuncional. É eu ver que eu estou travada e eu não buscar ajuda. Eu não fazer algo com isso. E eu entendo que é muito difícil de mudar, porque a gente tem todas essas lealdades. Esse povo aqui, ó, que está atrás de mim aqui, ó, tá virado aqui. Esse povo aqui atrás de mim, ó, tá vendo esses bonequinhos? Tem todo esse povo para gente que vem junto com a gente. Onde buscar ajuda, que está me perguntando? Com um mentor, com um psicólogo, com um constelador, vocês precisam buscar ajuda nas fontes certas. Então, não adianta ter dor de barriga e querer marcar um dentista para consultar. Então, vocês têm que ir no lugar certo buscar ajuda, com as pessoas certas, com os profissionais certos. Entendem? Então, eu preciso, quando eu tenho essa trava, reconhecer que tem coisas que eu não enxergo, que estão ocultas, gerando interferência na minha vida. As coisas não acontecem só porque eu estou vendo e eu estou assim por causa disso, né? Como eu atendi um paciente que veio constelar e ele diz assim: eu estou travado, eu não consigo trabalhar, mas eu já sei o que é.
A minha mãe que me abandonou com X anos. Se ele soubesse que era isso, ele já tinha resolvido. E aí a gente olha num campo, numa constelação, e o que que aparece ali, gente? Não é o abandono da mãe, porque a mãe nem tinha abandonado ele, né? Depois que a gente foi entender a história. O que aparece ali é a morte de um tio que tira a vida, é um tio que se suicida. E aí, quando se faz essa correção, quando isso pode ser corrigido no sistema familiar, é como se um nó afrouxasse. E aí as coisas começassem a fluir. Então, a gente precisa entender que tem coisas ocultas que estão muito mais profundas do que a gente acha que causa o nosso problema, né? A mesma coisa a vida amorosa. Eu só arrumo homens que me traem. Eu só arrumo homens desempregados. Mas eu arrumo porque eu só fui naquele lugar, porque não, gente. Essas pessoas vêm porque a gente tem uma lealdade ao nosso sistema. Nós arrumamos as pessoas para dizer para as mulheres da nossa família, para as pessoas que não foram felizes, ó, eu também fui infeliz como vocês. Eu também fui traída como vocês. Eu também não fui feliz no amor. Então, entender que essas travas têm algo oculto que gera essa interferência. Não é algo superficial, entendem? E aqui tem alguém perguntando, uma mãe, e quando um filho tem vício, né? Tem um vício. Se a gente for olhar o vício, ele começou a usar drogas depois que se separou, foi por causa da mulher. Não, é superficial, é o olhar superficial que nós temos sobre algo. Tem algo muito mais profundo atrás desse vício. Uma conexão com um pai que não pôde ser vivenciada, né? Algum excluído desse sistema familiar, algum que já foi viciado lá atrás e não pôde ter um lugar. Então, são várias situações aí que causam a interferência na nossa vida. Só que, óbvio, tem duas coisas que vêm junto: esse olhar profundo e sistêmico, que é onde o profissional vai olhar, vai ajustar, né? E tem o que? A tua intenção de fazer algo. Porque existe uma grande diferença das pessoas que buscam soluções e daquelas que não buscam. As que buscam, elas investem, elas querem sair daquela situação. As que não buscam são aquelas que lamentam, são aquelas que estão sempre contando aquela história de dor. São aquelas pessoas que precisam da plateia, né? São aquelas pessoas que dizem assim: nossa, minha vida é um horror, a minha vida. Tu fala com a pessoa, ela está sempre com aquele mesmo problema. Mas ela buscou soluções? Não buscou. Ela fez algo por ela? Não fez. Então, nós temos que ter essa alma inquieta para buscar soluções para poder destravar a nossa vida. A nossa vida não destrava com a simples consciência que a minha vida está travada. É a mesma coisa aqui, né, de uma pessoa que tem esse problema com vício. Eu reconheço o vício. Ok, reconhecer é uma parte do processo de cura, mas apenas reconhecer, sem buscar ajuda, sem buscar solução, não vai trazer a cura. Então, se eu quero mudar minha vida, se eu quero ter uma vida destravada, eu tenho que buscar soluções, porque a solução não cai no nosso colo, não bate na nossa porta, entra e diz assim: olha, eu vim te salvar. Não, nós temos que ir atrás. Nós temos que ser os buscadores disso tudo.
Entendem, gente? Então, assim, esse é o nosso dever, buscar soluções. A lamentação nos afunda, nos torna pessoas pesadas. E foi isso que eu venho recebendo. Até eu já mostrei para vocês ontem, né? De uma mãe que veio me atacar, que por minha causa as famílias estão acabando. Por quê? Porque aquele que se faz de vítima, ele se torna um peso na vida das pessoas. Um peso na vida dos filhos, um peso na vida do marido, um peso no seu trabalho, porque ele quer contar aquela história triste, quer mostrar o quanto aguenta, o quanto a vida é difícil, não quer soluções. E aí, a postura daquele que convive com essas pessoas é dizer assim: eu não posso te ajudar. É sair daquele papel de escuta. É assim que acontece. É assim que a vítima vai buscando a solução. Entendem? Mas às vezes não é vitimismo, estão falando aqui, mas carência. Carência também se busca ajuda. Porque o carente, ele quer que o outro dê aquilo que ele precisa dar para ele. Eu estou buscando fora aquilo que eu preciso aqui dentro me conectar. Entende? Então, a carência, assim como o vitimismo, precisam de solução, precisam de ajudas, porque o carente é um peso também na vida do outro. Uma coisa é eu estar carente hoje, né? Mulher tem muito disso, tá com TPM. Ah, eu tô carente, né? Ok, é um episódio, não é algo que esse episódio não se mantém ao longo dos dias e dos anos. Isso que é disfuncional, certo? Estão me perguntando aqui, quando você já constelou várias vezes e já se reconciliou com a mãe e não sabe quem é seu pai e agora sua vida está travada, não tem trabalho mais? Claro que tem. O seu pai é 50% você. Você não conhece seu pai aqui, olhando para ele, mas o seu pai está aqui. Então você pode se conectar com esse pai agradecendo a vida que ele te deu junto com a tua mãe. Esse é o trabalho de conexão. Entendem, gente? Então, assim, nós precisamos olhar para as nossos sintomas, as nossas travas. E a gente pensa em trava, né? Ah, minha trava profissional, minha trava financeira, minha trava afetiva. E eu constelei uma, se eu não me engano, ela é aluna, a ansiedade de uma mulher. Isso é uma trava? Claro que é, porque a ansiedade nos impede de fazer muitas coisas na nossa vida. Vamos olhar para a ansiedade. E quando a gente constela a ansiedade, o que que aparece aí? Tinha a ver com o assassinato do avô no sistema familiar. Olha só a conexão que tinha da ansiedade com o sistema familiar. E eu tô contando esse caso por quê? Porque se fosse outra pessoa, não saberia. E aí, menos de um mês depois, ela fala assim: vem para constelar um outro assunto e fala: o que que aconteceu? Eu perguntei para ela o que que a gente constelou da última vez e ela disse a ansiedade. E acredita que eu não tenho mais ansiedade? Eu tomava remédio, eu ia no psiquiatra, eu fazia isso e depois a constelação, a ansiedade diminuiu. Diminuiu não, desapareceu. E aí, gente, o que que acontece? Ela falou assim: eu até achei que eu estivesse sendo autossugestionada, mas eu não sinto mais o que que eu vou fazer. Então, é uma buscadora de solução. É isso que a gente precisa buscar, soluções. Eu conto aqui para vocês que quando eu tinha meu problema no cóccix, que eu não sentava, eu fui em tudo que é lugar. Eu fui em osteopata, eu fui em benzedor, eu fui em acupuntura, até eu cair na constelação familiar. Porque nós precisamos ser buscadores de solução.
e não os lamentadores da vida. Entendem? Então, lembrando que essas lives aqui, essa live de hoje, a live de quarta, a live de sexta, vai ser uma continuidade desses temas, desses assuntos que antecedem, que é a semana de aquecimento do constelador sistêmico. Então, vocês podem se inscrever para essas aulas, que elas são gratuitas. O link está na bio, está aqui no YouTube, para quem está no YouTube. É só clicar e colocar o contato ali. Aqui também, deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui. Vamos ver se eu consigo fixar. Tá aí. Então, vocês vão conseguir se inscrever ali e assistir gratuitamente essas aulas, porque isso vai fazer com que vocês aprendam a transformar a vida de vocês. Certo? E hoje eu trouxe aqui, gente, uma aluna, né, para contar um pouquinho da história dela, para contar o quanto a constelação ela muda a nossa vida. Então, assim, a gente pode ser um constelador e usar a constelação na nossa vida pessoal, na nossa profissão, seja ela qual for, ou como uma nova profissão. Então, hoje eu vou chamar aqui a Jéssica, que é a nossa aluna da turma 2 ou 3, agora eu já nem sei, 2, né? E ela vai contar um pouco. Que é a nossa aluna da turma 2. Vamos lá. Boa noite, Jéssica. Tá ouvindo? Tô sim, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Gente, a Jéssica... Jéssica, você é da turma 2 ou 3? Eu sou da 2. Da 2. Gente, a Jéssica é da turma 2. A turma que já está finalizando, né? Já está no... já tirando o certificado. E aí a gente traz para eles poderem dar o depoimento de vocês, deles, né, da transformação. Então, Jéssica, eu quero que tu te apresente, fale teu nome, a tua cidade, a tua idade, e quem era a Jéssica antes e quem é a Jéssica agora. Conta um pouquinho para a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica, eu tenho 31 anos, eu sou empresária aqui do Rio de Janeiro. E assim, a minha vida antes da constelação, ela era travada, né? O tema da live é o tema da minha vida. O que me levou a buscar as constelações, inclusive, foi a minha trava na vida financeira e a insatisfação profissional, né? Uma coisa sempre igual a outra. Eu sou formada em Direito, mas abandonei a carreira porque eu não tinha o resultado que eu esperava, né? Foi o primeiro bloqueio que eu encontrei. E isso só foi se repetindo, né? Um ciclo. E eu tentava de tudo, se eu posso imaginar. Eu mudei de profissão, eu abri uma empresa, e a gente vai amadurecendo e vai buscando, né? E eu não encontrava solução. E eu pensava, o que eu não estou vendo ainda? E eu pedia sempre uma resposta para Deus e falava assim, me mostra, porque eu já tentei de tudo e eu não consigo resolver. E sempre tinha, né, aquela vozinha assim, você não está vendo tudo, você não consegue ver tudo. Até que eu me entreguei ao processo e eu realmente consegui enxergar que isso não ia se resolver, né? O que me levou foi o meu profissional financeiro, mas os meus resultados reverberaram na vida inteira, né? Foi uma dor que acabou me mostrando todos os pontos que eu precisava olhar. E é incrível, eu não me reconheço lá atrás, né? A formação, ela me obrigou a sentar numa cadeira, do não julgar e observar para resolver, né? Aquilo tudo que a gente procura fora, a gente tem que resolver aqui dentro. E essa foi a maior percepção que eu tive. Tem um livro que você indica na formação, que eu costumo dar exemplo para todo mundo, que é do Garriga, né? Ele fala das moedas. Uhum. E eu olhava o mundo a vida inteira e falava assim, poxa, que legal, mas eu não tenho moeda, né? E, oh meu Deus, que injustiça! Eu considerava que eu não tinha as minhas moedas, então eu achava que eu não progredia por isso. E falava assim, tudo bem, vou ter que dar um jeito sem as minhas moedas, né? Fazer o quê? E no dia que eu tive a primeira virada de chave, que eu tinha moedas, eu falava assim, o profissional me trouxe até aqui para eu entender tudo que eu precisava entender,
né? Que a dor não estava no profissional, não estava no financeiro. E as posturas sistêmicas, né? Porque é um processo, você vira uma chave de cada vez. E o maior bloqueador que a gente tem é a gente, as nossas crenças. A gente fica sentado, acho que num papel de juiz durante tanto tempo, que sair dele, dar lugar ao novo, né? A cura que você estava buscando, a solução, né? Que a gente sempre está correndo atrás da solução. Eu vivia correndo atrás da solução e não achava, né? Parecia que ela corria de mim. E quando eu me permiti, né? Que a cura é um caminho que a gente se permite, me permitir sentar, observar e falar assim, tá, eu busquei a cura, por mais que eu não queira aceitar que é isso, eu preciso me entregar, porque é o certo. E foi certo, né? E isso reverberou tanto que contagiou a minha casa inteira. Meu marido fala hoje assim, isso é sistêmico, né? Vamos... não concordo, mas eu sei que funciona, porque eu tô vendo em você. Eu falei assim, funciona. E tu já tá constelando, Jéssica? Já tá exercendo? Então, eu entrei, né, com a intenção de me curar só e melhorar o meu desempenho profissional, porque eu achava que era só essa, né, a minha questão. E aí, com a minha transformação, né, o meu processo, a turma começou, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro, não me recordo. E o meu marido começou a observar e falar assim, me constela, eu quero ver se funciona. E nós somos sócios, né, da mesma empresa. Então, conforme eu ia no meu processo, né, a minha vida profissional, ela ia se abrindo, né? E ele, como sócio, ele via os resultados. E ele falou assim, me constela, eu quero ver se funciona. Eu quero ver se funciona. Eu realmente me vi aqui também, né? Que quanto mais eu ia exercendo essa nova profissão, mais eu aceitava o meu lugar e mais eu tinha a certeza que aqui também era o meu lugar. Isso me trazia uma paz tão grande que eu falava, eu pagar isso, né? Eu que fiquei tanto tempo correndo atrás, né? Quando eu achei o meu lugar, eu preciso falar para as pessoas, gente, é real, é possível, né? Porque às vezes a gente acha que é muita lorota que tem por aí e não é verdade. Você precisa se entregar. Não é fácil, mas é simples, né? Então já está constelando também. Sim. Ótimo. A vida profissional também se abriu, também melhorou. 100%. É incrível. Eu fico muito feliz de ouvir esses depoimentos, porque a gente não escuta elas antes, gente. Eu escuto elas aqui, porque na aula não dá tempo, né? Porque é tudo muito corrido. Então, quando chega aqui, que a gente vê e tem esses depoimentos. Então, eu fico muito feliz, né? Muito grata por poder compartilhar isso, Jéssica, e poder reverberar, né, em outras vidas, com outras pessoas. E isso é muito gratificante para quem é professor. Eu que agradeço pela responsabilidade que você passa, esse conteúdo, o amor e assim a transformação. Eu lembro até hoje, né, que eu ganhei na inscrição da formação, a constelação com você, e o quanto aquela imagem para mim, né, no final, transformou a minha vida, porque eu me via parte do sistema e falava, isso não tem nada a ver comigo. E não, a resposta de tudo estava ali e no meu lugar que eu precisava assumir, porque eu tinha um lugar, né? E a partir desse momento tudo mudou para mim, porque entendeu no meu lugar no sistema, eu comecei a entender de fato meu lugar na vida. E é muito surreal, né? Só passando pelo processo para entender o quanto que isso faz a diferença para gente. É verdade, é verdade. Quando a gente está no nosso lugar certo, né? No nosso lugar de força, não tem trava que nos segure, não tem problema que nos derrube. Vai ter problemas na nossa vida? Lógico que sim, ninguém aqui é infantil a esse ponto de achar que acaba os problemas, mas os problemas vêm com um novo tônus, né? A gente vai com uma nova força, a gente tem um lugar de solucionador sistêmico de problemas, porque tudo acaba sendo resolvido de uma forma mais fácil e leve. Então, isso é o que muda tudo, né? Quando a gente está no nosso lugar certo, no nosso lugar de força, as coisas se resolvem.
A gente tem a força para fazer o que é preciso. Sim, a gente está abastecido, né? Exatamente, abastecido. Jéssica, qual que é a mensagem que tu deixa assim para as pessoas, né, que estão aqui te assistindo? Eu passei muito tempo achando que a cura não era para mim porque eu não precisava, né? Até eu me permitir a trilhar esse caminho. E se eu pudesse falar assim, permitam-se, né? Não é simples, não é uma solução mágica, mas é uma solução que vai mudar absolutamente tudo, porque ela te transforma. E ela te transforma de uma maneira tão íntima, né, que vale a pena viver para ver esse resultado. E é muito melhor viver assim, né? Então, permitam-se, permitam-se. Com certeza. E você participou da Semana do Constelador quando você entrou na formação? Na verdade, eu peguei ela já no final, Tá. porque eu tive uma conversa muito íntima com Deus e falar assim, me mostra um resultado, ou me mostra uma solução, né? Eu estou disposta a qualquer coisa. E apareceu para mim, né, a chamada da Semana do Constelador, e eu falei, é a resposta. Porque se tem alguma coisa que eu não estou vendo, é na constelação que eu vou ter a resposta. E foi. Foi no... Que legal. Que legal, fico muito feliz. Jéssica, quero te agradecer, quero dizer que eu sou muito feliz por fazer parte dessa tua virada, né? Por ter plantado essa sementinha aí. Eu tenho certeza que tu vai propagar isso com muita responsabilidade, né? Com muito amor, porque esse é o nosso compromisso de fazer essas posturas sistêmicas, essa consciência sistêmica reverberar para outras pessoas. E assim a gente vai mudando o mundo, não é mesmo? Sim. Muito obrigada, um beijo no teu coração e nos encontramos na nossa aula. Muito obrigada, eu que agradeço. E muito obrigada por tudo mesmo. Você mudou a minha vida. Imagina. Eu não, o teu sistema, você tem a força da mudança. A gente só direciona ali o caminho, né? Só faz essa orientação. Muito bom, muito obrigada, viu, Jéssica? Boa noite, beijo. Boa noite, beijo. Gente, então é isso, né? É dizer sim para buscar as soluções. Os problemas vão acontecer, a vida vai continuar seguindo, mas a gente estar no nosso lugar de força muda tudo isso na nossa vida, né? Aqui tem no YouTube a Maria está falando: a minha vida financeira, familiar e conjugal está totalmente bagunçada. Eu vivi isso também, Maria, sei como que é estar nessa posição. Mas eu digo, busque soluções, porque elas muitas vezes vão trazer o resultado que você precisa, né? Aqui estão me perguntando no YouTube também, gente. Ter dificuldade com o irmão, má relação, falta de entendimento é uma trava? Pode travar o quê? Gente, quem sabe o que é uma trava na vida de vocês é vocês. Se esse relacionamento com teu irmão não te traz dor, não te causa sofrimento, não atrapalha a tua vida, pode não ser uma trava, mas que tem um emaranhado aí, tem. Então, assim, se você continuar com essa dificuldade, né? Essa má relação, e aí eu venho a ter filhos, pode ser que os meus filhos vão repetir essa dificuldade que você tem com seu irmão, com o irmão dele. Ou se você, ou os netos, enfim, essa relação, essa dificuldade na relação vai reverberar para quem vem depois. Então, pode não ser uma trava, mas é um nó que esse problema vai reverberar para outras gerações enquanto você não olhar para isso. Então, nem tudo precisa ser algo que nos traz sofrimento, mas isso é algo que precisa ser visto, porque senão vai reverberando no sistema. Entendem isso? Gente, meu povo, era isso que eu queria falar para vocês sobre a vida travada, é buscar soluções, é sair da lamentação, é sair do vitimismo, é sair das desculpas, das justificativas e buscar algo para sair daquilo que te causa dor, daquilo que trava a tua vida. Então, não desistam de vocês,
busquem ajuda profissional, façam algo por vocês, porque o resultado é incrível. Eu garanto isso para vocês.